colocaram uma mensagem e nessa mensagem citou a respeito do cego de Jericó. E é uma mensagem conhecida na Bíblia, a respeito do cego, né? E hoje nós vamos falar a respeito desse cego, porque esse cego, ele via coisas que nós, com 2 olhos, nós não conseguimos ver. Ele teve uma visão do Senhor diferente do que muitos de nós, enxergando, nós temos a visão. E a palavra falava, a mensagem falava a respeito de horário especificamente, né? Sobre algo específico que a gente queira. E quando Jesus perguntou a esse cego, né, ele falou assim: o que você quer? Ele poderia ter falado que o Senhor me abençoe. E eu aprendi também como a gente aprende. Nós podemos ter vários anos de cristão, né, Samuel, mas assim, uma mensagem, uma coisa nos ensina. E falou assim: seja específico, porque talvez as nossas orações não sejam atendidas porque nós não somos específicos. A gente virar e falar assim: Senhor, me abençoa, né? Mas se eu falar me abençoa com o quê? O cego era cego, ele precisava ser abençoado com a visão. E se Deus desse uma casa para ele, não seria uma bênção? Seria uma bênção. Mas o que é que eu preciso? O que é que cada um de nós aqui precisamos? É isso que nós temos que orar em cima daquilo que realmente nós queremos. Porque o Senhor sabe os desejos do nosso coração, mas é importante a gente conversar, é importante nós declararmos o que nós queremos, não só para o Senhor, mas também para as pessoas. Às vezes eu acredito, vem Dia dos Pais, né, e eu penso assim: eu quero agradar, né, aos pais, o que eu vou dar de presente? De repente, só assim uma suposição, eu dou uma meia, né, porque presente de igreja é coisa simples. Aí o seu Manuel fala: muito obrigado, mas já tem 525 meias. Quer dizer, vai ser mais uma. Eu abençoei, ele ficou feliz, mas não vai adiantar para a vida. E assim nós temos que ser com o Senhor. Aí eu já tinha até mais ou menos preparado a mensagem a respeito do cego, né, que eu achei interessante quando veio também falando dele, só veio para complementar. Né? Mas nós vamos ver outras atitudes que esse cego teve e que nós, cristãos, com 2 olhos, não temos muitas vezes. A palavra, os irmãos já abriram, Marcos 10, 46. Fica. Amém? Amém? Amém. Marcos fica no começo, né? Mateus, Marcos, segundo livro do Novo Testamento. 10. A partir do 46, muitos têm até titulado, né? A cura do cego de Jericó. Alguém tem título aí? Isso. E é essa passagem que nós vamos ler. A palavra do Senhor fala assim para nós, com toda reverência, porque é boca de Deus. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, falando: Jesus, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Senhor, essa é a tua palavra, que confronta, edifica, palavra, Pai, que transforma a nossa vida. Oh Deus, faça ela valer em nosso coração, em nossa mente, que nós possamos sugar toda a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. Fala conosco, doce Espírito Santo, não se aparte de nós, da nossa mente, que todo pensamento contrário ao Senhor bata em retirada em nome de Jesus. Que somente os Espíritos ministradores da parte do Senhor venham falar conosco nessa manhã
eu te oro, consagrando a minha vida a Ti, pedindo perdão pelos meus pecados e simplesmente, Pai, pedindo que o Senhor me cubra com Teu sangue. Tende misericórdia, mas usa, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos assentar. Nessa época, Jesus andava muito, pregando o Evangelho, e ele estava indo com a sua comitiva para a celebração da Páscoa, e todos se aglomeravam ao redor dele para ouvir o que ele tinha para dizer. Então a multidão é sedenta, as pessoas da palavra do Senhor Jesus, elas querem Jesus, mas por qual motivo? Todos nós já ouvimos falar de Jesus, até mesmo antes de estar na igreja. Difícil uma pessoa que nunca tenha ouvido falar de Jesus, essa pessoa sendo crente ou não. E esse Bartimeu, até aquele momento, ele não tinha tido um encontro com Cristo, mas ele já ouvia falar do Senhor Jesus. E olha só o que ele enxergou, que muitas pessoas não enxergavam, que Jesus, que estava prometido passar naquele lugar, ele era o Cristo, ele era aquele homem salvador, aquele homem que podia fazer todas as coisas, ele era Jesus de Nazaré, aquele que podia mudar a situação da vida dele, aquele que podia fazê-lo enxergar de novo. E muitas vezes nós procuramos Jesus, mas nós não temos noção desse poder que esse nome tem. Nós tratamos Jesus como se fosse qualquer coisa. A gente fala assim, Jesus, não sei o quê, Jesus vai, mas a gente não consegue ver o real poder que esse nome tem. Nós falamos muito de Jesus, talvez nós nos definimos como cristãos, mas Bartimeu enxergou e tomou posse da cura, porque ele sabia que Jesus era capaz de fazer. Sabe, como será que nós vemos Jesus na nossa vida? Será que é um amiguinho, um coleguinha, algo bom para ver? Ou será que nós temos a plena certeza de que Ele pode fazer? Ele pode fazer na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos seus filhos, na vida do seu filho, na vida de todos. Sabe, de todos aqueles que querem. Nós vimos Jesus, mas com uma incerteza. Quando Bartimeu ouviu falar de Jesus, ele ficou ansioso, ele criou uma expectativa. E hoje nós temos à nossa disposição, porque o véu se rasgou, o Espírito Santo, que são 3 em 1, e nós não criamos expectativa. Nós vivemos a nossa vida normal, como se a presença do Senhor não fizesse diferença. Bartimeu enxergou o que era a presença de Jesus. Qual era, assim, quando Jesus ia passar, o poder, o mover que esse homem tinha. E é isso que nós temos que enxergar. Ele viu que esse homem era Jesus de Nazaré, ele já tinha escutado histórias, ele não era crente, mas ele já tinha ouvido. Quantas pessoas já ouviram falar de Jesus e talvez tenham mais fé do que nós, porque a multidão o acompanhava. Dentre eles estavam os discípulos, mas foi Bartimeu, o cego, incrédulo até aquele momento, que reconheceu quem era Jesus. Por isso que muitos novos convertidos alcançam curas, milagres, porque eles desenvolvem uma fé que talvez nós perdemos ao longo do nosso caminho. Ele ouviu muitas histórias, e ele sabia quem era Cristo. E quem é Jesus para mim e para você hoje? Sabe? Será que esse Jesus que nós ouvimos falar, nós temos nesse homem a mesma fé que Bartimeu tinha? A mesma certeza de que ele cura câncer? Porque hoje, eu vou te ser sincera, essa palavra fala muito com a gente. A gente tem coragem de orar por dor de cabeça, a gente ora por dor de cabeça, mas toma um remedinho. Nós não temos assim a convicção plena de que Jesus cura, salva e transforma. E Bartimeu foi ao encontro de Jesus com essa certeza. Queridos, nem todos cegos foram salvos e curados por Jesus. Mas Isaías falou que quando Jesus viesse ao mundo, o filho do rei viesse ao mundo, curaria cegos e leprosos. E Bartimeu sabia que ele precisaria ser curado. Vamos supor, para confirmar o ministério do Senhor. Ele sabia que Jesus veio para curar os cegos. E Jesus veio para nos libertar daquilo que nós
buscar. Ele acreditava no Jesus, ele sabia quem era Jesus. E isso precisa ser ressuscitado em nós, não duvidar, sabe? Não falar assim, um dia talvez aconteça, não vai acontecer sim, porque eu creio num Deus que transforma a nossa vida, num Deus que pode converter aquelas pessoas duras de coração, um Deus que tira assim o fardo das pessoas, tira a pessoa da depressão, porque depressão é só Cristo, igual o homossexualismo, só Cristo que tira, não tem outra coisa que liberta a pessoa, né? Droga, interna a pessoa numa clínica, se ela não tiver uma mudança de vida com Jesus, ela volta, sai da clínica e volta no mesmo estado que estava antes. Cristo liberta. E Bartimeu sabia disso, né? Ele gritou, né? Ele sabia que Jesus podia. Ele falou assim: tende misericórdia de mim, filho de Davi. Quando ele falou isso, ele estava reconhecendo quem era Jesus. Aí, a gente fala assim, simpatizantes, né? Tem pessoas que vêm 10, 15, um ano na igreja e não têm coragem de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Bartimeu de imediato fez isso. Como que Deus não cura um homem com o coração quebrantado desse? Como que Deus não olha para o nosso coração que está totalmente voltado para Ele e nos dá a bênção necessária para aquele momento? Né? Deus olha o coração. Tem pessoas que são duras demais de coração, demoniza para mim, assim, tempos e tempos, e não deixam de ser simpatizantes do Senhor Jesus. Eles querem ter o mesmo tipo de conforto de vida antes. Bartimeu, ele reconheceu, ele falou assim: olha, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Aí a gente chega na igreja aqui se achando, sabe, se achando bom nisso, se achando bom naquilo, e ele falou assim: tem de misericórdia de mim. O que o homem cego poderia fazer de tão ruim? Ele reconheceu que ele era pecador e que Jesus era o Senhor. Foi curado. Então, outra coisa, né? Além de reconhecer que Jesus era o Cristo, Bartimeu também enxergou, né, que essa era a única chance dele. Queridos, não existe assim vários caminhos que levam a Deus, né? Deus é um só, daí tem vários caminhos que levam. Não existe isso não. Bartimeu, ele sabia que Jesus era a única coisa que podia libertar. Você acredita? Um homem cego de nascença, ele não queria ver as coisas. Eu acho que era o maior desejo. Nós comentávamos antes do culto que ele tinha dinheiro para a situação de saúde deficiente. Não tem não. Você acha que ele não tinha procurado todas as possibilidades de cura? Ele já tinha procurado. Aí na época também tinha, hoje a gente fala de santos, mas tinha outros, eu não consigo lembrar, deuses, né? Na época tinha outros deuses. Talvez ele tenha procurado todos, porque se eu tenho uma deficiência, né, e eu quero a cura, e eu não sou cristã, o que me impede de procurar outros caminhos? Então, provavelmente, Bartimeu já tinha batido em tudo quanto é porta. Ele já tinha apelado para tudo quanto é Deus, para tudo quanto é coisa, ele já tinha feito. Ele tentou a cura de todas as formas, mas ele viu em Jesus a única opção. Né? E quantos de nós também não fazemos isso? A gente tem Jesus lá como uma válvula de escape, mas a gente pensa em outras situações. Às vezes até um amigo, né? A gente acredita, desabafa com o Senhor Jesus, mas pega o zap, pega o telefone, espera um conselho de outra pessoa, de repente até ímpia essa pessoa é. A gente não quer esperar no Senhor. Daí essa pessoa fala alguma coisa, você fala assim: é de Deus. Mas você não leu a Bíblia, você não orou, você não teve tempo para Deus te falar as coisas. Você preferiu procurar outros caminhos. E ele sabia, né, que Jesus não era apenas mais um caminho, mas ele era um caminho. Né? Ele é a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, o único que pode nos libertar, é o único que dá salvação para nós. Às vezes a gente está assim moído porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, sabe? A gente não consegue entender esse
depois dos 50 anos a gente já precisa de óculos, a vista está toda embaçada, né? Imagina um homem cego. Se ele deixasse Jesus passar, ele ficaria cego. Se eu e você deixar Jesus passar, talvez a gente não alcance o que a gente tanto queira e precisa. Vamos seguir Jesus, vamos assim, fala assim: Senhor, eu te escuto. Não vamos abrir mão da presença, vamos valorizar a presença do Senhor, né? Bartimeu enxergou outra coisa, que a multidão estava errada. Vocês lembram na leitura? Enquanto ele estava gritando, a multidão falava assim, repreendeu a ele. Quantas vezes você fala assim: eu sou cristão? O pessoal zomba de você, sabe? Fala assim: o que adianta ser cristão? O que adianta ser seu Jesus? Sabe? O que adianta isso para a tua vida? Fica quieto, para de ser desse jeito, né? A mesma multidão que criticou a Bartimeu, gritou depois, mais tarde, crucificam, porque não entendia. Bartimeu era cego, mas ele não escutou a multidão que mandava ele se calar. Quantas vezes família, parente, amigo, quer que você fique quieto? Bartimeu foi contra a multidão, foi contra as pessoas que queriam paralisar a fé dele. Ele gritou ainda mais alto, ele teve que fazer uma escolha, nada fácil, porque você remar contra aquilo que todos acreditam sendo certo é difícil. Vai contra uma opinião, igual o senhor Manuel hoje abriu o culto e falou, vai contra uma opinião de alguém ou de uma multidão que fala uma coisa só, e você ter a coragem de gritar, você ter a coragem de falar, não é fácil. E Bartimeu teve, e ele era o cego que falava assim: fica quieto, sabe? Assim, aquietos. E ele continuou da mesma forma, né? Ele foi contra a multidão, ao que pensavam ser melhor para ele, né? Porque a multidão falava: se aquieta, porque achavam que ele não ia alcançar nada. A multidão, quando você fala assim, eu vou para a igreja, e outras pessoas tomam outro rumo, fala assim: você vai perder isso, você vai deixar de fazer isso para você seguir a Jesus, porque crente é tido como bobo, é tido como com a mente como ignorante, né? É tanta coisa que eles falam de crente que ele não é crente, né? E você vai continuar assim. Ele foi salvo, ele foi curado. Aí depende, se ele tivesse ido, né, a favor daquilo que queriam que ele fizesse, ele teria continuado cego. Será que o que nós queremos na nossa vida? Né? Será que, a semana passada eu falei a respeito de não se envergonhar do Evangelho, né? Se ele tivesse tido vergonha de Cristo, se ele tivesse tido vergonha de gritar: Jesus tem de misericórdia de mim, ele continuaria cego. Se eu e você talvez não tivesse tomado a atitude de falar assim: eu sou crente e é por isso que eu não faço isso, talvez eu tivesse ainda, sei lá onde. Nós temos que pegar a bandeira de Cristo e ir, porque a multidão te afasta de Deus. Assim, muitas opiniões, quando elas são contrárias à vontade de Cristo, não te levam a lugar bom. Pode te dar um alívio imediato, igual a droga, cigarro, você deve se sentir legal, né, quando toma muita coisa lá e se droga, mas depois a ressaca vem. Se você quer, se eu quero, né, algo real na minha vida, porque aquilo ali, a cura foi real na vida dele, nós temos que abrir mão daquilo que os outros pensam e fazer a vontade de Deus, não se envergonhar, né? Se nós tomarmos a decisão de ir até Cristo, muitos vão ir. E olha, eu acho que se eu perguntar para cada um aqui, tem alguém que fala: não acredito que você é crente. Por que você faz isso? E por que você faz aquilo? Né? Será que nós
será para agradar as pessoas, ou você faz o que é certo para agradar a Cristo, ou você vai a favor da multidão para ser a pessoa simpática, agradável, sabe? Porque se Bartimeu tivesse pensado em agradar a multidão, ele teria ficado na dele, ele falava assim, não vou gritar mesmo não, eu estou chamando a atenção de outras pessoas, eu estou pagando mico aqui. Agora, ele fez o que ele acreditava ser certo. Quantos micos às vezes nós pagamos por Jesus? Então nós conseguimos resistir em fazer o que sabe que vai desagradar as pessoas para agradar a Jesus? Então, nós temos que ser crentes aqui na igreja, em qualquer lugar, porque se Jesus vier numa hora que nós estamos na esbórnia, assim dizendo, nós ficamos, além de não ser curado, nessa terra a gente ainda vai para o inferno. Cuidado, igreja do Senhor, com as suas opções, com as nossas opções, todos os dias da nossa vida, porque se nós nos envergonharmos de Jesus, Ele vai se envergonhar da gente. Preste atenção que essa palavra fique no nosso coração, que nós possamos falar assim, eu sou crente, assim como o Bartimeu gritou, Jesus, tenha misericórdia de mim. No meio da multidão, nós temos que falar, olha, eu sou crente, eu sou toda errada, mas eu quero a cura. Sabe, você vai todo errado ali na igreja, porque vamos supor, cegueira, a gente pode ter colocado isso como segredo espiritual também. Aí as pessoas falam assim, você não é lá, você é errado, não sei o que, você vai para a igreja, eu sou crente sim, eu sou obreiro sim, eu estou num processo, é de glória em glória que o crente vence, assim, o mundo quer fazer o quê? Sabe o quê? Te envergonhar para você deixar de ser crente. Quantas pessoas apontam para você, para a sua cegueira, não é para te edificar, não, é para que você saia da presença do Senhor. Nós temos que nos arrumar assim, se eu roubo, eu tenho que deixar de roubar, se eu mato, eu tenho que deixar de matar, se eu escandalizo, eu tenho que deixar de escandalizar, mas isso é um processo na vida do cristão. Agora, se eu não conseguir largar os meus maus hábitos, na presença de Jesus, um dia eu consigo. Agora, eu quero ver falar assim, não, eu sou errada, eu sou não sei o quê, então eu vou sair da igreja. Tem muita gente que fala assim, eu não vou passar para a igreja, para crente, não, porque eu ainda faço isso, eu tenho que casar. Gente, vem para o Senhor Jesus e aumenta a tua vida. É isso, é essa a proposta. Já pensou se você fala assim, não vou para Jesus não, porque eu estou cego. Então, todos que vêm para Jesus, eles sofrem perseguição. Jesus foi perseguido. Vocês acham que eu e você não vai ser perseguido? Vocês acreditam que eu também não tenho vontade de fazer coisas que não agradam ao Senhor Jesus? Às vezes a gente vence, às vezes não vence. E assim vamos. Quantas vezes, a gente sempre fala isso, nós nos programamos para falar algumas coisas bonitas. Chega na hora, a gente perde a paciência e fala tudo aquilo que a gente não queria falar. Nós tentamos ser aquilo que Deus planejou para nós, mas enquanto a gente não chega, vamos para ser crente, porque muitas coisas nós fazemos que nós nos envergonhamos, mas eu vou sair da igreja por conta disso? Não vou não, não vou não. Então, ser crente é ser perseguido por outros e por nós no sentido de querer arrumar, porque a gente se cobra quando a gente faz alguma coisa errada. Então, Bartimeu sabia, outra coisa que esse homem enxergou, que nós cristãos precisamos enxergar, que não havia como voltar para trás. Quando foi dito que Cristo chamava por ele, Bartimeu, isso é outra mensagem que eu já ouvi também muitas, eu acredito até que Dionísio tirou a capa de mendigo e deixou para trás. Escutou já essa mensagem ou não? Você sabe o que é tirar a capa e deixar para trás? É deixar o seu passado para trás. É você, quando você levantar para uma outra vida. Quando Deus nos chama, nós temos que deixar para trás todas as mazelas. Como que eu vou conseguir ser crente, sabendo que às vezes eu matei, estrupei, fiz um monte de coisa errada? Nós temos que virar a página e aceitar a salvação de Cristo para a gente continuar andando. E foi isso que ele fez. Quando Jesus nos chamou, ele levantou e deixou para trás a capa. Ele aceitou uma nova vida em Cristo. Como que nós vamos ter essa nova vida em Cristo com os mesmos
enorme. Nossos cargos de justiça, eles não vão entrar na presença de Deus. Né? Esse fardo todo não vai conosco para o céu. Né? Nós temos que buscar arrependimento, sim, de tudo que nós fizemos, porque vida nova em Cristo, essa é a revelia daquilo que nós já fizemos. Mas nós não podemos deixar esse passado ditar os nossos passos dali para frente. Nós temos que ser novas criaturas em Cristo. Cristo nos libertou. Qual é o chamado de Cristo para nós? Né? Troque o seu fardo pelo meu fardo. Mas nós não queremos fazer isso. Né? Nós queremos continuar da mesma forma. Com, meu marido é assim, não sei o que é assim, meu filho é assim, Gente, se for para continuar com o mesmo tipo de vida, que vantagem a gente tem em Cristo? Esse cego enxergou isso, que havia vantagem em Cristo, que havia vantagem, assim, em mudar o fardo dele pelo aquilo que Jesus tinha proposto. Vamos ter uma nova vida em Cristo. Tá, até aqui eu errei, mas aqui para frente eu vou ao menos tentar não errar mais. Tá, o que eu vou fazer? Eu já sou casado com um pastor, é o segundo casamento. Você acha que eu não tinha vontade de ter tido um casamento só? Tinha. Hoje tem jeito de fazer, voltar atrás as coisas? Não. E foi com ele que Deus prosperou o meu ministério. E eu me tornei pastor, e ele tornou pastor. Deus fez nova todas as coisas. Lembra de Davi e Batseba? Agora você já imaginou eu ficar aqui como crente, falando assim, meu Deus, eu tinha que ter ficado casado há 525 anos atrás. Eu tenho que fazer isso. Eu teria sim naquela época. Né? Se hoje eu errar com os irmãos ou qualquer outra coisa, eu tenho que calçar minha cara, pedir perdão e olhar para o autor e consumador da minha fé. Já pensou se cada erro nosso, nós ficarmos presos no passado? Né? Então é isso que Deus tem para nós, libertação. Né? Será? Bartimeu, ele deu um pulo, levantou, ele levantou e deixou para trás o passado. Igreja do Senhor, não tem futuro se nós não deixarmos o nosso passado. Nem sabemos se vai ter futuro para nós. O que importa é o presente aqui hoje. Então, o passado não dá nada. Se você acertou, se você errou, peça perdão para Deus e renove a tua vida e vá para frente. Né? E Bartimeu, ele enxergou outra coisa, o óbvio. Né? Lembra que eu comecei essa pregação falando a respeito do que ele queria. Né? Quando Cristo perguntou a Bartimeu, o que é que você quer que eu faça para você? Não parece uma coisa óbvia, seu Manuel? O homem era cego, não parece óbvio demais? Se Jesus perguntar para mim, o que é que você quer que eu faça por você? Uma coisa só. Você acredita que eu não tenho como falar para Jesus, amigos, assim? Eu não sei falar assim, me abençoa. É muito fácil. Né? Pedir uma coisa só, eu tenho assim, no mínimo uma lista. Seu Manuel, eu quero a cura, assim, a salvação dos meus filhos. Eu quero, assim, as questões resolvidas na causa da justiça. Aí, se a gente pensar, eu posso espiritualizar o negócio e falar assim, eu quero ser salvo, né? Que é o principal de todas as coisas. Mas, ele estava ali ele estava vendo Jesus. Suponhamos, né? Jesus vem aqui em forma de homem, agora pergunta assim, nós estamos no meio de um culto, então provavelmente nós pediríamos a salvação. Mas isso espiritualizando, porque se eu estivesse num outro lugar, talvez eu não pedisse isso. Né? Mas nós temos que ser objetivos. E este homem respondeu com objetividade a uma pergunta óbvia. Então Jesus falou assim, o que você quer que eu te faça? A pergunta de Cristo para nós hoje continua a mesma, o que você quer que eu faça? Aí a gente vira e fala assim, Deus que me abençoe. Mas e aí? Tem tantas bênçãos por aí. Para quem está doente, não adianta ser milionário. Né? E para quem tem saúde boa, não adianta ele dar cura. Cura do quê? Se você já está com a saúde certa. Né? Se você tem um casamento turbulento, o que adianta ele te dar filhos, vamos supor? Cada um precisa de
libertação, uma bênção, seja financeira, numa área específica. E Bartimeu não perdeu a oportunidade. Ele sabia o que ele queria a vida inteira era enxergar. Qual é o nosso sonho de uma vida inteira? Vamos orar especificamente, né? Olha só a resposta dele, mestre, que eu torne a ver. Qual a pergunta? Qual a pergunta não, porque Jesus, eu creio que ele está nesse lugar, e o que é que nós vamos falar para ele? Muitas vezes a gente nem sabe. Igual eu falei assim, eu fiquei pensando, tem uma pergunta, né, mais ou menos igual ao gênio da lâmpada que tem 3, mas se Jesus viesse com uma pergunta para mim, porque falar a respeito de salvação é bom, mas é quase que egoísta para mim, porque eu penso nos meus filhos, eu sei que meu esposo já é salvo, mas vamos supor, eu quero ir sozinho para o céu, eu já quero levar logo a igreja toda, levar logo todo mundo. Aí você fala, eu quero ser salvo, aí você fala, não, eu não quero ser salvo sozinho não, eu quero eu e minha família, eu quero todas as pessoas. Então é difícil demais, né? Nós pensarmos em algo para pedir para o Senhor. Mas lembra que eu falei que é a nossa vida de glória em glória? Então Ele vai dando o nosso sustento dia a dia, Ele vai dando de bênção em bênção. Eu acredito, aquele homem foi salvo, foi liberto da cegueira e continuou andando com Jesus. Então, ele deve ter tido outras oportunidades de ser abençoado. Vamos fazer isso, vamos colocar as nossas prioridades diante do Senhor e esperar que Ele faça. Então ele viu e foi óbvio, assim, ele teve objetividade naquilo que ele queria. Sejamos assim nas nossas orações. E antes dessa ministração, até que foi através dessa mensagem, eu orava, Senhor, abençoa Israel, Senhor, abençoa os povos que estão em guerra. Agora eu falo assim, Senhor, sabe, uma coisa mais específica, nos dá assim, um bom presidente para essa nação, que esse presidente faça seu povo prosperar. É muito fácil falar assim, Senhor, abençoa a diaconisa Raquel, mas eu falo hoje assim, Senhor, sonda o coração daquela mulher e veja o que ela mais precisa e abençoa, né? Abençoa o desejo do coração e não simplesmente abençoa. Nós temos que ser específicos, né? Então, além disso tudo, estou quase terminando já, Bartimeu percebeu que ele havia nascido abençoado. Queridos, tantas desgraças vêm no culto de quinta-feira, já como você falou a respeito disso, que nós não conseguimos entender. Às vezes uma mulher cristã passou por tantos aborrecimentos, nosso coração fica apertadinho. Eu não sei se isso já passou com os irmãos. Que a pessoa voltada para o Senhor, porque quando a pessoa não é voltada para o Senhor, a frase é fácil. Fala assim, querida, volte-se para o Senhor Jesus, ainda que Ele não te dê cura, não te dê salvação, mas Ele vai te dar a paz que excede o teu entendimento. Amém? Amém? Então, a gente faz oração com a pessoa. E quando essa pessoa já é de Jesus, né? Você vai falar de Jesus para ela não tem Jesus no coração, e ela daí tem câncer, tem um monte de coisa, né? É difícil até de você falar, mas ele percebeu, né, que ele nasceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele sabia que para cumprir a profecia lá de Isaías, né, o Senhor que falou a respeito de Jesus, ele teria que curar os cegos, né, os leprosos. E ele fez parte